Aleluia. Ainda de pé, com a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do verso 16 ao 26. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: Porém andai em espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a esta, a respeito do quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra que é poderosa, que já fala ao nosso coração por si só, nós queremos Te louvar e Te agradecer pela mesma, pedir ao Senhor que, pelo Teu Espírito Santo que habita em nossas vidas, nos ministre nesta manhã as verdades contidas na Tua palavra, que possamos colocá-las em prática e vivermos através do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. É que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, lendo esse livro de Gálatas, como nós fomos desafiados e tendo a oportunidade de sermos ministrados por vários irmãos, e agora a gente já está aqui no capítulo 5, foi muito rico para a minha vida, mas eu sempre entendi que a Bíblia, ela precisa, para ser feito, para ter seu efeito, para qual ela foi criada e cumprir o seu propósito, ela precisa ser vista no singular, para mim. E eu gosto muito de Gálatas 3, e eu falo que eu tiro o nome dos Gálatas e coloco o meu, e eu sei de cor. Sempre eu pronunciei essa palavra para mim mesmo, Ó Carlinhos insensato, quem vos fascinou a vós outros? Uma vez que foi Jesus Cristo crucificado, sois assim tão insensato? Tem uma tradução que fala sem juízo, que tendo começado no Espírito, quereis vos aperfeiçoar na carne? E ele ainda fala, será que aquilo que sofreste não valeu de nada? E ele ainda diz assim, aqui, você recebeu o Espírito pela pregação da lei ou pelo sacrifício de Cristo, pela fé na cruz?
Então, essa palavra, não só Gálatas, irmãos, mas todas as vezes que lemos Bíblia, a gente não pode ler Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é aquilo que você crê que ela é para a sua vida. Ela é um dos maiores best-sellers lidos na história, é ou não é? Você pode usá-la como amuleto espiritual. Deixar em casa no Salmo 23, 91, e não fazer uso da mesma. Mas se você quer saber o que a Bíblia pode ser para você, lá o Salmo 119, que ele vai falar que é luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela precisa, principalmente nos devocionais, e nós pregadores, vou falar aqui porque aqui tem um ambiente propício a formar vários pregadores, é ou não é? Você tem que entender que a Bíblia primeiro ela tem que falar com você. Eu aprendi isso lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, quando Ezequiel tem a visão do chamado de Deus para a vida dele, o Espírito fala com ele claramente: come do livro, do rolo do livro que eu te dou. Ou seja, o rolo do livro é a Bíblia, não é? Dá as suas entranhas, ao seu ventre, e vai e fala à casa de Israel. Aquilo tem que transformar a sua vida primeiro, tem que mudar a sua vida, transformar a sua vida, para depois você falar. Porque senão a Bíblia não funciona, irmãos. Aí eu tirei uma frase disso aí, vocês lembram não? Vou repeti-las para vocês. Eu conheci a Bíblia de capa a capa, lê ela. Dizer que conheço Deus, e até saber a vontade dele para a minha vida, ou seja, a vocação, o ministério. Se eu não colocar em prática, não quer dizer que eu aprendi, eu só sei. Só sei. E a nossa geração aí, ó, é a geração que tem livre acesso ao conhecimento, é ou não é? Você fica sabendo sobre tudo, se você quiser, não é assim? Mas sem a prática, isso está onde, irmãos? Em Tiago. Né? Tiago fala que a gente não deve ser ouvinte negligente, mas precisamos ser operoso praticante, porque senão a gente engana nós mesmos, não é mesmo? Não é assim? Então, quando eu me deparei com esses... gente, Gálatas nunca me confrontou tanto. E eu fui pregar logo, eu chorei demais para fazer essa mensagem. Falei: Jesus, eu não sou crente, eu sou um judaísta. Que eu consegui olhar para a minha vida e ver as atitudes carnais. Você quer saber quem você é, irmãos? Eu usei um áudio aqui que exemplifica muito a respeito do que nós vamos conversar nessa manhã, e eu vou repeti-lo aqui. Eu acho que você já ouviu o áudio, mas eu vou repeti-lo, de uma irmã, né? Porque hoje a onda é CC YouTube, não é? E a irmã resolveu gravar um áudio ensinando sobre os frutos do Espírito. É o texto que nós vamos compartilhar nessa manhã. E é uma situação hilária. Eu vou colocar aqui novamente, você presta atenção. Ela resolveu gravar para colocar para os seguidores dela, né, um estudo sobre Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, os frutos do Espírito. Mas você vai ver o que manifesta nela, não é os frutos do Espírito. E ela ensinando os frutos do Espírito. Presta atenção para você ver nesse áudio, que interessante. Eu acho que a minha internet não vai ajudar. Mas depois, se você quiser ouvir a respeito, né? Você vai ver que a irmã começa a gravar um áudio, assim, com muita amabilidade, né? Muito equilibrado. Quero ler hoje para vocês meditarem em casa, um versículo que me chamou muito a atenção.
É sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enfim, eu quero frisar algo sobre a paciência. Paciência hoje a gente precisa para viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Só um momento, não, deixa eu terminar bem para essa aula aqui. Esse mundo tão caótico. Hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras em casa. Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui, eu queria você só um pouquinho da parte, já eu vou. Sabe que a chuva aqui? Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência, no trânsito, meu Deus. Ô meu filho, tenha calma, em nome de Jesus Cristo. Leva esse cachorro fedorento aqui e a gente precisa dessa paciência para a gente poder sobreviver. A filha, dessa grava, essa mulher, peste bubônica. Eu tô dando pra gravar que fera, tifo do rato. Pelo amor de Deus, vai, tipo uma merda de converter. Feliz de fitete. É hilário, né, irmãos? Mas ela tentando ensinar sobre os frutos do Espírito, e ela se depara realmente com aquilo que era uma realidade na sua própria vida, ou seja, o que predomina é os frutos da carne. Nossa, saber lidar com isso aqui. Então, irmãos, a gente vê claramente nesse áudio aqui que se nós queremos saber quem verdadeiramente somos, se somos guiados pelo Espírito ou pela carne, é quando somos confrontados por qualquer situação que aflora o nosso verdadeiro cristianismo e a vida que está em nós, é ou não é? Você quer saber quem você é? É quando você está sozinho e pisa no seu calo, é ou não? É quando te afronta, é quando vem aquelas dificuldades que te afrontam, que você vai ver a manifestação do verdadeiro cristianismo que você está vivendo. Se é o da carne ou se é o do Espírito. Andar no Espírito, irmãos, é a manifestação externa da obra interna que o Espírito Santo realiza em nós. Amém? Amém? Vocês entenderam ou não? Andar no Espírito é a manifestação externa. 24 horas, dentro da minha casa, no meu trabalho, no trânsito, nos relacionamentos, da obra interna que o Espírito Santo faz em nós. E para nos encher de esperança, é que Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas, amém? Olha o que diz a palavra, Filipenses 1,16. Estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Ou seja, vira para o irmão e fala assim, eu estou em obras, amém? Amém? Eu estou em obras. Uma vez eu vi essa camisa, achei fantástico. Eu estou em obras, o Espírito Santo está trabalhando. Paulo diz assim, que ele não julgava até alcançado a perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, ele prosseguia para o alvo. Ele estava sendo aperfeiçoado. A palavra diz que em Provérbios, que a luz do crente, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Enquanto estivemos aqui, estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender e vamos aprender em Gálatas, a partir do verso 16, a primeira coisa, que ele fala aí, o que é
andar no Espírito, amém? E quando olhamos Gálatas juntamente com Pedro, depois de quase 50 anos, irmãos, tinha quase 50 anos que Pedro caminhando como referencial da igreja. Por quê? Ele já não era aquele Pedrão mais, irmãos, sem o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo lá em Atos. E a Bíblia diz que a sombra de Pedro passou a curar. Você vai lembrar que ele ressuscita Dorcas. E que ele cura o paralítico, que ele prega 3.000, se converte, mais 2.000, não é mesmo? Ele se torna referência, o pai da igreja. E 50 anos depois ele entra lá na Galácia, e como diz Paulo, ele descaiu da graça, é ou não é? Eu fico imaginando, irmão, se isso aconteceu com Pedro, que andou com Jesus, fez as obras que fez. E ele descai da graça, querendo viver pela lei, na carne, voltou para o jugo da escravidão. Eu fico pensando, e nós, irmãos? E nós, eu e você? E quando a gente vem aqui no verso 16, ele fala assim: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. O que é andar no espírito, irmãos? O que é andar no espírito verdadeiramente segundo as Escrituras? Eu disse aqui, né, vou voltar a repetir, não tem nada a ver com aquilo que eu vou sentir, com os arrepios que eu sinto na hora do louvor, da adoração, não tem nada a ver em ser membro de uma igreja, ser líder na igreja, não tem nada a ver. Por quê? Porque no capítulo 5 aí do verso 7 já diz para nós, claro, olha o que diz o verso 7 aí do capítulo 5. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? A gente começa bem, não é? Sendo discipulado. Eu gosto da nossa igreja porque tem um trilho, né, do aprendizado, não é assim? Chegou aqui para batizar, você tem que saber por que você está batizando, por que você quer se tornar membro de igreja, não é? Você vai saber das suas responsabilidades, dos seus privilégios. Mas depois a gente relaxa, já aprendi. Então Paulo fala aqui, quem impediu de continuar a obedecer à verdade? Obedecer à verdade contida na palavra de Deus é que nos leva a andar no Espírito. Andar no Espírito é colocar em prática as verdades que temos ouvido e conhecido pela palavra, mas também pelo relacionamento com Jesus. Jesus simplificou para mim e para você. Ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus é algo promovido pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nossa vida. Que ele passa a ter prioridade, a primazia dentro de nós e através de nós. Porque senão nós, embora conhecendo as Escrituras, vivemos debaixo da lei, da carne. Precisamos entender isso claramente. Jesus fala assim: eu sou o caminho. O que você faz no caminho? Anda. Gálatas está falando o quê? Andar em espírito. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade contida na palavra. E a vida que você tanto quer viver, uma vida no espírito e não na carne. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele vem, ele fala assim: eu sou o próprio Deus, mas vem se relacionar comigo. A Trindade Santa, o Espírito, o Filho e o Pai. Relacionar com os três, através do Espírito Santo, amém? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, chama nós para uma relação, para um relacionamento, para estar junto dele, obedecer a palavra de Deus, colocar em prática as verdades ouvidas e conhecidas por cada um de nós, é o que significa
andar em espírito, amém? Andar em espírito é obedecer às instruções, a palavra de Deus que você conhece. Eu tenho falado com muitos crentes, se você colocar em prática 10% da Bíblia que você conhece, eu arrumei uns negócios doidos, sabe, que eu nunca vi ninguém falar, mas eu creio porque eu vivo esse negócio. Bíblia não foi feita para você decorar, Bíblia foi feita para você colocar em prática. O que você pratica, você não esquece. Eu tenho certeza que você lembra de alguns versículos que foram relevantes na sua vida. Você sabe de cor, sabe ou não sabe? Agora, se você quer saber se você é crente ou judaísta, existe um versículo na Bíblia que você não poderia esquecer. Se você esqueceu dele, você está debaixo da lei. Sabe qual que é, não? 1 João 1,9, o que diz lá? Se com nossa boca confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Nossas orações têm que preceder dessa promessa, tem ou não tem? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é Ele que nos dá livre acesso ao Pai. Então nós precisamos entender claramente. João 3,21 diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Obras da carne, ou frutos do Espírito. Você vai ver que tem fruto que o Espírito promove. Depois você vai ver que ele exige de você a produção de frutos. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Existe um fruto que é produzido pelo Espírito Santo, e depois ele vai exigir que você dê fruto. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia isso. E você, se você não frutificar, e a forma de frutificar, a Bíblia ensina. O problema é que a gente fica inventando a roda, não é? Está tudo aqui, irmãos, dentro da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Andar no Espírito é vivenciar, obedecer, praticar a palavra de Deus. Não é porque eu sou membro de uma igreja, sou frequente aos cultos, sou líder na mesma, tenho boas disciplinas, leitura da palavra, faço as minhas orações diárias, mas se eu não obedeço às verdades pela prática da palavra, não sou guiado pelo Espírito, e sim pela lei, pela carne. Isaías falou 700 anos antes de Jesus, e Jesus repetiu: esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Seus mandamentos para comigo consistem em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não estão erradas quando falam que a Bíblia é escrita por mão de homens, é ou não é? Mas lá em Hebreus fala que ela é inspirada pelo Espírito Santo, amém? Você pode conhecer a Bíblia e só letra, sem vida. É só letra, só doutrina humana. Quando entramos em Gálatas capítulo 5, no verso 16 e 17, ele descreve uma guerra que acontece dentro de nós, é a carne versus o espírito. Olha aí comigo, você vê. Quando falamos de carne, fala-se da nossa natureza humana, amém? A nossa natureza humana, lutando contra o Espírito de Deus, pela graça, pelo sacrifício da morte de Jesus na cruz, que ressuscitou, foi assunto aos céus, nos foi enviado o Espírito Santo que passou a habitar em nós pela fé em Jesus. O Espírito Santo está dentro de você? Está, mas a sua natureza também, viu? Ela está aí. Então existe uma guerra, irmãos. Podemos dizer que é a tal da Guerra Fria, é ou não é? Convivendo com duas situações. Então a gente precisa entender, Romanos vai falar que aqueles que inclinam para a carne testificam das coisas da carne, aqueles que inclinam para o Espírito testificam das coisas. O que você alimenta determina as suas emoções, a sua vida, o seu procedimento. Se você alimenta o Espírito, os frutos do Espírito, o fruto, que é no singular,
que é produzido por uma pessoa, pelo Espírito Santo, ele vai se manifestar. Mas se você não alimenta o Espírito pela obediência, é os bois que eu gosto de falar, né? Bíblia, oração, igreja e submissão. Eu estou vendo muita gente vivendo boi no singular. Não funciona, viu? Bíblia, oração, igreja. Não funciona. Você tem que obedecer, submeter, colocar em prática as verdades aprendidas. Porque senão você vai estar enganando você mesmo. A gente precisa assumir que não há vida, que não há poder, autoridade, unção do Espírito Santo na nossa vida. Porque senão não tem como Deus agir e fazer. Eu tenho visto no livro de Marcos, fica bem claro, se não houver ausência de necessidade, não havia manifestação do poder, da cura, do extraordinário através de Jesus. Jesus sempre perguntava: o que queres que eu vos faça? Aquele que viu fala assim: que eu volte a ver. Aquele que andava, que eu volte a andar. Que eu me torne limpo. Se está tudo bem, aquela frase no time que está vencendo, não se mexe, não é? Mas a gente precisa olhar para dentro de nós. O livro de Gálatas faz isso. Faz nós examinarmos a nós mesmos. Qual o evangelho que eu estou vivendo? É o falso evangelho? Ou o verdadeiro evangelho? O que diferenciava o evangelho a qual Jesus vivia, a qual os judaístas viviam? O evangelho a qual Paulo, Pedro e os apóstolos viviam, dos judaístas, era a vida, a prática. Eu gosto muito daquele fechamento do Sermão do Monte, quando diz assim: a multidão maravilhava dos seus ensinamentos, porque ele não falava como os escribas, mas sim como quem tem autoridade, quem tinha vida, poder, unção. E nós precisamos entender que Jesus fez o que fez na condição de homem cheio do Espírito Santo, amém? É por isso que ele fala para mim e para você: olha, se você crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e que nós faríamos obras maiores do que ele fez, amém? Precisamos crer. Então a gente precisa entender que, em primeiro lugar, precisamos entender que Paulo nos mostra que uma vida que não anda guiada pelo Espírito, ela cede aos desejos carnais, da carne. No verso 16 ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. O que nos leva a satisfazer as concupiscências da carne é a falta de uma caminhada com o Espírito Santo e com Jesus. Concupiscência, o que significa essa palavra? Forte e continuado desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que façamos ou que tenhamos. Concupiscência é isso. Romanos 7, verso 8 diz assim: mas o pecado, tomado ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Então, assim, são várias situações e atitudes e decisões que no dia a dia deveríamos tomar pelo Espírito Santo, sendo guiado por ele, nós tomamos na carne, e tem consequência. Como eu disse aqui na hora dos dízimos e ofertas, a fidelidade ao Senhor, pela misericórdia e graça dele, me livrou de tomar tantas decisões erradas, dando dízimo sem ganhar nada, pela fé, pela misericórdia e graça de Deus. Estava ganhando, porque estava entrando. Lucro eu não tive, eu tive foi prejuízo. De março até aqui não teve lucro. Eu tive que buscar junto aos bancos empréstimo para me manter de pé. Essa é a situação da maioria dos empresários hoje no mundo. Por quê? Porque para manter um negócio precisa de vender. Se não vendeu, como é que faz? E para manter de pé as despesas,
continua. A vida continua, não é assim? Então, assim, continuar dependendo de Deus, trazer o gasofilácio é mostrar para mim mesmo que a minha esperança e a minha fé continua nele. Não é Bolsonaro, não é na economia. E eu aprendi, em meio à pandemia, a viver um dia de cada vez. Pensa que Mateus 6, aquele ansiosa solicitude pela vida, foi algo que veio constantemente no meu espírito. Por que andais ansiosos? Pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir? Olha as aves, olha os lírios. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Você pode acrescentar um côvado no curso da sua vida. Você pode dizer que você vai estar vivo aí depois de meio-dia. Quem é que assume aí? Meio-dia eu estou de pé. Até hoje eu não achei um corajoso. Porque é Deus que está no controle, amém? É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Isso é tão fácil de ser entendido. Mas a fidelidade a Deus, o caminhar no Espírito, nos permite a não tomar decisões baseadas nas emoções. Eu lembro de um conselho que serve para muitas áreas da nossa vida que um pastor me deu quando eu comecei a namorar. Eu comecei a falar para ele da moça e ele falou assim, que lindo, maravilhoso. Fiquei 1 hora falando, apaixonado e tal. Que bom. Aí ele falou assim, toma decisões baseado na emoção que você está sentindo, no coração que você está amando, não, mas também com a razão e com os pés no chão. A gente não pode tomar decisões importantes na nossa vida como temos tomado, baseado naquilo que eu estou sentindo, na circunstância, no caminho mais fácil. Eu costumo dizer que porta aberta, ela é escancarada igual aquela lá, ó. Mas se eu fechar metade daquelas portas, você ainda passa por ela, mas vai começar a escurecer aqui dentro, é ou não é? Fecha metade das portas para mim aí, um diácono, por favor. Olha para você ver, ó. Com essa ilustração, eu acho que você nunca mais vai esquecer. Olha lá, ó. A metade das portas já vai escurecer, ó. Fecha a outra. Olha para você ver. Se você deixa um pouquinho entreaberto. Olha lá, ó. Se você resolver sair, você sai. Sai ou não sai? Mas a porta está aberta? Não está. Abre a porta de novo. A Bíblia diz que seja seu sim, sim, seu não. Não, a porta de Deus é daquele jeito, ó. Não é entreaberta, você não tem dúvida. Você não dá um jeitinho para passar nela. Amém? Isso é discernimento de espírito. O fruto produzido na sua totalidade em nós. A gente precisa entender essa guerra. Verso 17 diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. A guerra, ela é real, amém, irmãos? É a carne e o Espírito. Eu costumo dizer que a carne, ela não precisa de muito esforço para se alimentar, ela não. O que você vê nas redes sociais, na televisão, nos meios e ciclos de amizade que você se relaciona, a carne está comendo toda hora, é ou não é? Está ou não está? Mas Mateus 11:12 diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça, se apodera dele. Paulo vai falar em Coríntios capítulo 12, rogo, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Mortificação pessoal. É pela graça e pelo Espírito. Mas fica lá no pecado e fala assim, Jesus vai vir, Ele vai me ajudar. Você vai ver se você sai de lá. Você vai lembrar que a palavra diz assim, despojando de todo acúmulo e impureza de maldade, não é assim? Tem coisa que a gente tem que tirar, gente.
A graça já foi nos dada, poder pelo Espírito Santo, para a gente vencer o pecado, é ou não é? E Romanos capítulo 8 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, que inclina para o Espírito das coisas do Espírito. Em terceiro lugar, irmãos, quando Paulo fala aqui nesse contexto, pecados da carne, ele também está falando da lei, ou seja, viver pela lei é viver na carne. Verso 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Não está escrito assim? Então, quando Paulo falar de lei e carne, ele está falando da mesma coisa. Da mesma coisa. Ora, as obras da carne estão conhecidas e são. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 8. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem vida, sem autoridade, sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, é só carne. Do verso 19 ao 21, nos mostra quais são estas obras da carne, que se manifestam através de nós. São manifestações. Ele fala, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, não quero entrar aqui no mérito de perder ou ganhar a salvação, é pela graça, somos predestinados, amém? Mas depois você responda para si mesmo, quando ele diz assim, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito da quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O pecado ser um acidente no seu percurso é uma coisa, não é? Mas a prática deste pecado, embora você seja reformado, membro de nona igreja, ser líder na casa de Deus é perigoso, você está indo para o inferno. Você vai lembrar que Jesus falou isso nos evangelhos. Mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome, o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. A prática da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, nos leva a andar no Espírito. Mas a falta da mesma nos leva à prática das obras da carne. Essas obras da carne podem se dividir em 4 categorias, irmão. Vamos dividir elas aqui? Pecado de natureza sexual, prostituição, impureza e lascívia. Impureza, irmãos, pornografia, masturbação, impureza dos olhos. Que significa lascívia? Conduta vergonhosa, como sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem, luxúria. Irmãos, andar no Espírito é uma escolha de obediência a Deus, mas achar que essas guerras não estamos sujeitos a elas, dessas impurezas que tentam apoderar-se da nossa mente, do nosso coração. É por isso que aquilo que a gente vê nas redes sociais, né, naquele grupo que você participa, que alguém manda um videozinho moral, e você só passa o olho porque ninguém está vendo, esquece que o Espírito Santo está lá com você, é ou não é? E tem mais uma. A palavra de Deus diz que os olhos é a janela da alma. Aí você vê aquele negócio de manhã, né? Lá no final da tarde você cai na pornografia, que é um abismo chamando o outro, te leva para masturbação. E por aí vai.
imoralidade. Então a gente precisa entender quando Jesus fala aquilo, olha, se o seu olho te faz pecar, arranque. Se tua mão te faz pecar, corta. Se o pé te faz pecar. Por quê? Muitas vezes estamos olhando aquilo que não devíamos olhar, pegando aquilo que não deveríamos pegar e caminhando por caminhos que não poderíamos andar. A gente precisa. Por que a gente dividiu em categoria? Para a gente entender melhor. Colossenses 2:23 diz assim: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe o que é isso, irmãos? Que Paulo está dizendo aos Colossenses? É o que os judaístas estavam tentando implementar em Gálatas. Circuncisão, guardar aqueles negócios do Velho Testamento, sabe? Mas aquilo não dá poder, força contra o pecado da carne, sensualidade, adultério. Não basta ser membro de igreja, ler Bíblia. Você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo em amor, experimentar algo superior. Aí você faz a comparação, sabe? Qual que é a comparação? É simples. Puxa vida, 1 hora de prazer carnal por 23 horas de condenação, não é? Já está em deságio aí muito grande, não é? 23 horas por uma não dá para trocar, dá? Você vai trocar 1 hora de prazer carnal, solitário, não é? Para 23 horas de prisão, de condenação? Se aquilo não te mantém por mais tempo, não é? Eu lembro da frase que o doutor Enéas gostava de usar: o pecado vai te reter mais tempo do que você quer ficar, vai te levar mais longe que você quer andar, e vai te custar mais caro do que você pode pagar. E a Bíblia diz que o pecado, o salário dele é a morte. O que significa ascético? Relativo a ascese, que consiste em negar-se a pessoa a si mesma, impondo um tratamento severo ao corpo, a fim de aperfeiçoar-se moral e espiritualmente. Irmãos, eu falo que eu era o crente mais chorão da igreja, sabe? E muitos irmãos falavam assim: hoje a palavra falou com você, você está quebrantado. E tem gente que nem quebranta, não é? Que nem sente nada, que fez a operação de canal no coração, não é? Tirou a raiz da sensibilidade. Meu Jesus! Mas eu lembro que eu ia na frente, orava, tinha apelo, eu estava lá na frente, até que eu comecei a discernir as minhas lágrimas. Era mais ou menos assim: eu estou indo à igreja, mas minha vida não muda. Eu estou indo à igreja, mas a minha família. Mas eu estou indo à igreja, eu venho em todos os cultos, eu estou lendo Bíblia. Eu senti Deus falando assim: semana que vem você está aqui para chorar de novo. E de certa forma, irmão, muita gente tem feito isso. Vem para a igreja, se sente bem, dá uma choradinha aqui, não é? Se sente aliviado, não é mesmo? E sai para fora convencido, claro, mas não convertido, porque isso é uma obra do Espírito em nós, interna, para a expressão externa da glória de Deus, amém? A gente precisa entender isso. Até que um dia eu vim na frente e falei: eu não aguento mais, eu preciso do Senhor. Parece que Deus levantou do trono e falou: como é que é o negócio? Agora vai ser do meu jeito, eu vivendo através de você. Naquele dia eu fui cheio do Espírito, eu tive força para vencer na segunda, na terça. Mas quantas vezes, irmão, bati no peito falando: não, agora acabou, eu não peco mais, agora eu vou ser crente, agora eu vou ser fiel. 2 meses, 3 meses, 6 meses, sabe aquele negócio? Você já passou por isso? Então a gente precisa assumir as nossas mortes, para que Deus nos dê vida, pelo Espírito Santo. Gálatas está fazendo isso conosco. Pecado de natureza religiosa, idolatria, feitiçaria, não é mesmo? A gente aprendeu o que é idolatria aqui, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, a primazia.
Pecados interpessoais de relacionamento, é esses que nos interessam, porque é esse que aflora mais. Inimizades, dentro da igreja, na família, no local de trabalho, não é? Eu não vou com a cara do irmão. Meu santo, já vi isso dentro da igreja, meu santo não bate com o do irmão. Uai, que isso, é macumbeiro. Já viu esse negócio dentro da igreja? Meu santo não vai com o do irmão, ó. Jesus amado. Então não é o Espírito Santo que habita em você. Porfia, discussão e briga. Seja dentro da igreja, seja, né? Dentro de casa, ciúmes, iras. A Bíblia diz que irais, mas não pequei, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Isso tem a ver demais nos relacionamentos pessoais, irmãos. Seja marido e mulher, família, a coisa tem que ser resolvida. Não pode deixar o remorso, né? A amargura que a falta de perdão traz para o nosso coração, as indiferenças, aquelas coisas todas criadas. Discórdia, dissensões. O que é isso, irmão? Divisão. Como isso é terrível dentro da igreja. A gente começa a ter afinidade com determinado líder, não vai com a cara do outro, não é mesmo? Facções, irmãos. O que é facções? Formação de quadrilha, não é? Daquele grupinho. Se você quer entender bem o que é isso, vai ler Números 12, a história de Corá, Datã e Abirão, que através da conversa que começou no coração de Corá, passou para Abirão, para Datã, e corrompeu os 250 líderes da igreja de Moisés. E vai ver para você ver que embalaio de gato que deu o negócio. Rebeldia. Inveja. Estou preparando uma mensagem sobre inveja. Eu já preguei ela lá no mercado. Uma hora eu vou pregar ela aqui, sabe? Inveja é um sentimento. Eu nunca vi ninguém assumir assim, eu sou invejoso. Eu nunca vi ninguém falar isso. Mas inveja é um sentimento que sutilmente se apodera de nós e ela traz comparação, ela puxa um monte de outra coisa, ingratidão. E a mensagem que eu preguei estava em cima de Asaf, Salmo 73, que ele fala assim: eu tive inveja, ele assume, eu tive inveja do ímpio, porque os caras nem doença pega, não é? Em vão guardei meu coração. Inveja. A inveja te leva a ser ingrato. É você querer viver aquilo que o outro vive e não ser grato àquilo que Deus tem feito na sua vida, e você não vive o que Deus tem para você viver, não é? Você sempre quer a vida do outro. E pecado de natureza pessoal, irmão, bebidas, glutonaria, ou seja, falta de domínio próprio. Eu luto contra esse pecado, viu, senhor? Que tem trem bom na vida é comer, não é? E a gente acha que comer demais não é pecado. Um monte de pastor morrendo com pressão alta, e líderes também, porque não tem domínio próprio sobre a bebida, a comida, não é? O que tem me ajudado é saber que o melhor momento da minha vida é agora, em meio à pandemia, a tudo que eu estou vivendo, sabe? Quando eu olho aquela bolotinha lá atrás, lá de oi azul, eu falo assim: Jesus amado, eu quero aproveitar isso mais. Quando eu olho para os meus filhos, para a vida que Deus tem me dado, pela essa honra, pela misericórdia e graça de Deus, de estar aqui, compartilhando a palavra com vocês, o melhor momento da minha vida é agora. Eu vou morrer? Misericórdia. Vou cuidar da saúde, vou buscar domínio próprio, não é? E vou entender que isso é pecado. E coisa semelhante, parece que tinha mais coisa nessa lista que Paulo não colocou, não é? Então a nossa natureza humana nos leva à prática dessas obras carnais e nos tornamos escravos, e podemos até permanecer na lei, ou seja, a igreja, sendo membros, líderes, diáconos, presbíteros, ou até mestres da lei. Nicodemos, lembra dele ou não? Sem ter tido um novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Não basta ser só crente, conhecer a Bíblia.
Nós precisamos de um novo nascimento, que é produzido pelo fruto do Espírito Santo. Um novo nascimento que é produzido pelo Espírito Santo, que produz o fruto do Espírito em nós. Mas quando chegamos no verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito nos deparamos com essas virtudes, qual é produzida pelo Espírito Santo. Qual que é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como ter essas virtudes em minha vida, irmãos? Como eu posso ter essas virtudes? Primeira coisa que você precisa entender, saber que eu sou de Cristo, o Espírito Santo habita em mim. Olha o que diz o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amém? Você precisa saber que você é de Cristo e que o Espírito Santo habita em vocês. Como eu conheço todo mundo aqui, né? Não vou fazer aquela oração de Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê para a vida. É quando se faz essa oração, é que o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, amém? A gente precisa entender isso. Então os que são de Cristo crucificaram. Existem muitas especulações e falas e perguntas, porque quando a fala sobre as obras da carne, está no plural. E quando se fala do fruto do Espírito, embora descrito 9 virtudes, está no singular, o fruto. Existem várias falácias, já ouviu, não é? Mas uma coisa que eu achei aqui assim fantástica, fácil de entender, é que quando fala de o fruto do Espírito, do Espírito, aí está no maiúsculo. Sabe o que quer dizer isso? Está falando de uma pessoa. Não está falando daquela mexerica, que todo mundo dá como exemplo, não é? Com vários gomos. Mas está falando de uma pessoa, que é o Espírito Santo, que dentro de nós, ele vai completinho. Então é de uma pessoa que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, e só Ele tem poder para produzir essas virtudes no nosso caráter, pelo relacionamento com Ele, pelos seus meios de graça. Quais são esses meios de graça, irmãos? Bíblia, oração, igreja, submissão. Esses são os meios de graça que nós usamos para andar no Espírito. Alimentá-lo para os frutos, para que os frutos floresçam em nossas vidas. Precisamos entender que ele é inteiro, embora descreve 9 virtudes, elas não são separadas, não podemos confundir algumas características pessoal, viu? Como sendo fruto do Espírito. Vou falar de um esporte aqui, que eu voltei a praticar, e que muitas pessoas confundem musculação com fisiculturismo. Você sabe o que é fisiculturismo? Não? É a prática do levantamento de peso para esculpir o corpo. Então é uma arte. E os adeptos desse esporte, que eu gosto, que eu sou adepto dele, tem uma disciplina que você não imagina, fantástica. Eu prego para os fisiculturistas assim, ó, se você colocar em prática a disciplina que você tem para cuidar do seu corpo, porque é dieta, é treino, é descanso, é a variação de treinamento de peso, é literalmente esculpir o corpo. E quem está de fora e não entende, fala, não, vou fazer musculação. Ou então na hora que vê o cara todo esculpido, fala assim, aquilo é bomba. Você pode tomar um caminhão de bomba que você não vai ficar daquele jeito. Não vai. Então assim, não quer dizer que esse moço tem o domínio próprio.
Mas ele criou uma disciplina para alcançar um objetivo claro, é ou não é? Não quer dizer que está cheio do Espírito Santo. Eu conheço vários fisiculturistas que chegou no topo dos topos e os caras nem crente é. Então a gente precisa entender que algumas características que nós temos, amabilidade, a gente pode até amar mais, se esforçar, é ou não é? A gente pode ser manso no falar, não é assim? Mas não quer dizer que nós estamos produzindo fruto do Espírito. Mas está ligado na videira, ou seja, no relacionamento com o Espírito Santo é que nos leva a produzir fruto. Que evidência que andamos com Ele, somos transformados por sermos parecidos com a imagem e semelhança de Deus. Para também produzirmos fruto pelo seu caráter, que é formado em nós, por estarmos ligados em Jesus, pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo afirma em Gálatas capítulo 2, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, precisamos, como diz em João capítulo 15, que Jesus nos fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, aí ele vai falar que agora a gente tem que dar fruto, ó. O fruto do Espírito em você te leva a produzir o fruto, que é ser imagem e semelhança de Deus para essa terra. Amém? Amém? Existe o fruto do Espírito de Gálatas, feito, formado pelo Espírito Santo internamente, através de nós, para sermos referência da glória de Deus nessa terra. Por isso que ele diz assim, Cristo em vós é a esperança da glória. Então ele vai falar, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí Jesus afirma, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se não tivermos ligado na videira em Jesus, se não tivermos relacionando com o Espírito Santo, andando em Espírito, nós vamos ser crentes carnais, nós vamos fazer a vontade da nossa natureza terrena. Isso é óbvio, isso é claro. Sem Ele nada podemos fazer. Mas a nossa atitude produz frutos no plural, viu, irmãos? Também tem isso. Mateus 7,17 diz, 7,16, pelos seus frutos conhecereis. Pelo fruto que você dá dentro da sua casa, na igreja, no local de trabalho, o povo sabe se você é crente ou não. Se você é judaísta ou se você é verdadeiro cristão. Ele diz aqui, ó, pelos seus frutos conhecereis, e ele ainda fala, colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, frutos da carne, frutos do Espírito. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pelos seus frutos o conhecerei. Isso precisa ficar bem claro para nós. O que fazer para que o fruto do Espírito, essa vida do Espírito, seja uma realidade na nossa vida, irmãos? O que fazer, então? Para concluir, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É simples, irmãos.
Paulo está dizendo aqui um português bem claro. Se eu sou crente, cristão em Cristo Jesus, pela graça, que eu ande e viva como crente, cristão em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, amém? É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Esse verso 25 equivale, Paulo dizendo assim, se é crente, então anda como crente. Se é cristão, então viva como cristão. Pare de se enganar. Se não há evidência dos frutos do Espírito na sua vida, você precisa assumir que você é um crente carnal e que precisa da misericórdia e da graça do Senhor. Então a gente precisa entender, e o que Deus espera de mim e de você nessa manhã, querido? Mateus 3,8, para encerrar. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Querido, eu chorei demais para pregar essa palavra. Está me confrontando até hoje. Tem algumas atitudes minhas que eu viro para mim mesmo e falo assim, rapaz, eu não sou crente não é possível. É aquelas situações, irmão, no trânsito, né? Dentro de casa, no trabalho, no serviço. Mas eu não fico culpando ninguém não, e nem me justificando. Eu tenho convicção clara que a primeira pessoa beneficiada com a minha mudança não é Deus não, sou eu mesmo. Sou eu. Quem precisa ser transformado pelo Espírito Santo sou eu, irmãos. Eu que preciso da misericórdia, da graça do Senhor. Então, assim, eu preciso assumir que muitas vezes a minha liturgia, a minha pregação foi lei, foi Bíblia. Porque senão eu vou ficar enganando a eu mesmo, não é? Não é assim? Eu preciso assumir que, embora eu sendo crente da igreja, membro, ser presbítero, ainda há uma produção na minha natureza de muitos frutos da carne. E eu preciso mudar. Irmão, sabe a palavra que mais me confronta? Sabe? Oséias 4:6. Ele diz assim, porque tu, sacerdote, esqueceste da lei do teu Deus. Eu brinco assim com os crentes, com pastores, sabe? Que eu falo com ele assim, completa o versículo para mim, ninguém completa. Todo mundo sabe até a vírgula aí, ó. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Quem é que completa o versículo? Eu vou completar para você e eu nunca mais esqueci dele. Ele diz assim, porque tu, sacerdote, esqueceste da lei do teu Deus. Eu também vou me esquecer de vós para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu também vou me esquecer dos seus filhos. Misericórdia, né, irmão? Continua no texto, que ele vai te mostrar que o povo daquela época se perdeu por causa dos frutos da carne. Ele vai falar da sensualidade, do vinho, do mosto, que tira o entendimento. Ele vai falar porque um espírito de prostituição os enganaram e eles, prostituindo, abandonaram o seu Deus. Você sabe o que é esse espírito de prostituição, irmão? É você pegar a verdade contida na palavra, não viver ela e pregar segundo as suas convicções. Para mim, uma vida no Espírito é dar frutos do Espírito. Se eu estou dando frutos da carne, eu preciso clamar misericórdia. Eu preciso produzir frutos de arrependimento na minha vida. Que o Espírito Santo de Deus, com fruto do convencimento do pecado, da justiça e do engano, venha sobre as nossas vidas nessa manhã, para que Ele possa produzir em nós o verdadeiro fruto do Espírito. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus,
Nós queremos te louvar pela tua palavra. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Pai, eu quero ser sacerdote, não diante do povo, mas eu quero ser sacerdote diante de ti, Pai. O privilégio que o sacerdote tinha era ministrar o Senhor, era adorar o Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu quero oferecer uma adoração a ti, em gratidão ao Senhor, que teu Espírito Santo continua nos convencendo do pecado, da justiça e do engano, e que nós possamos produzir frutos genuínos de arrependimento diante do Senhor, possamos ter coração quebrantado diante de ti, que possamos, como Davi, assumir que perdemos a alegria da salvação e que nós precisamos ser restituídos com espírito voluntário para servir e amar os irmãos. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Abençoe as nossas vidas pela tua misericórdia e graça, nos ajudando a colocar em prática, pelo amor ao Senhor, a tua palavra. Andar no Espírito, Senhor, é obedecer a tua palavra, é colocá-la em prática. Nos ajude, Pai, pelo teu Espírito Santo, a viver pela tua graça todos esses princípios a qual o Senhor tem ministrado a nós pela tua palavra. Essa é a nossa oração nesta manhã, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.